Amados de Deus, queridos irmãos, esse já é o terceiro vídeo que nós estamos aqui gravando com o Rafael, que foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, quer dizer, foi pastor, começou na igreja já com 13 anos. Comecei com 11 anos. 11 anos você foi para a igreja. E depois você se tornou pastor, né? Aí as pessoas podem conferir no vídeo anterior. Agora, você entrou na política. Sim. Começou a ajudar na política no PRB já? Sim, PRB, 2010. Eu tenho algumas perguntas para fazer a respeito do PRB, mas antes eu tenho uma pergunta que muitas pessoas fazem até para mim. Você não tem medo de fazer essas denúncias, de gravar esses vídeos? Não existe nenhum medo, receio, não? Olha, bispo, eu vou dizer para as pessoas, realmente eu sofro algumas pressões, tá, internamente, até mesmo meus amigos, familiares, falam, não mexe com isso, é perigoso. Medo de morrer, se eu disser que eu não tenho medo de morrer, eu estou sendo mentiroso, né? Mas no medo no sentido de que eu tenho que parar porque senão eu vou morrer, nesse sentido eu não tenho, porque eu posso morrer, tenho medo de morrer, mas eu vou morrer se tiver que morrer e não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. É porque eu vejo tantas pessoas que entram em contato comigo, mandam relatos, áudios, e as pessoas dizem assim, por favor, bispo, não me identifica não fala não, porque as pessoas realmente elas têm um medo da instituição, né? A coisa ficou tão diabólica, podemos assim dizer, e com tons de banditismo, de máfia, que as pessoas têm medo de falar alguma coisa em relação, fazer alguma denúncia em relação ao Bispo Macedo, sabe? Eu recebo vários relatos assim, mas eu quero lhe agradecer mais uma vez e lhe parabenizar pela sua atitude, disponibilidade de vir até aqui gravar com a gente. Agora, em relação ao PRB, eu tenho aqui algumas questões e até dúvidas, embora eu já saiba o que aconteceu, porque eu sei como é que funciona. Quando o PRB, quando se começa o PRB, se usa a máquina podemos assim dizer, da igreja para iniciar o PRB? Sim, com certeza. Na igreja é assim, quando eles começaram a trabalhar, né? Porque o PRB, ele é um partido que ele foi criado, né, pelo José Alencar. Uhum. Então, o José Alencar, quando ele teve esse projeto do PRB, logo em seguida, quem estava com ele, o bispo Marcelo Crivella. Então, esse partido ele não foi criado propriamente dito pela igreja. Porém, a igreja tomou posse logo na morte do José Alencar. A partir daí, quem hoje é o responsável pelo PRB, inclusive hoje quem faz parte de tudo dentro do PRB, é a Igreja Universal. Então tudo que acontece hoje dentro do partido, em termos de presidência, em termos de organizações, em termos de candidatos regionais, estaduais, municipais, tudo é a igreja quem faz. Por exemplo, na minha época, depois passou a ter coordenadores políticos. Primeiro foi o Rodrigues, depois passou para o Paulo, para o Vitor, né, por Vitor, e depois passou para o Marcos Pereira. Exato. Mas na minha época fazia assim, pegava uma ficha, por exemplo, de obreiros, ficha dos candidatos, os pastores nas regiões pegavam, e levavam para o bispo principal da igreja, o bispo do estado, e era o bispo que determinava quem seria o candidato, por exemplo, a vereador. E quem determina quem é o candidato a deputado estadual, federal, passa pela cúpula.
ou seja, Bispo Macedo, os bispos principais. Ainda funcionava assim? Ainda a mesma coisa, não mudou nada. Inclusive, eu e a minha esposa, né, quando a gente foi assumir esse trabalho político, inclusive eles abriram uma sede do PRB em Uberlândia, e ali era o que eles chamavam de comitê. Eles nos escolheram na reunião de obreiro. Então nos chamaram, eu e minha esposa, e depois vieram mais outros 11, né? 11, todos foram escolhidos dentro da igreja. Agora, Rafael, você então foi trabalhar na política, e como é que você tomou conhecimento dessas coisas erradas no PRB de Uberlândia e também com o então vereador Isaac Cruz? Vou contar para o senhor como é que foi a história, né? Por exemplo, o bispo Célio Lopes, ele indicou o bispo Miguel Ângelo, tá, para ser o candidato a vereador de Uberlândia. Isso porque ele já tinha sido deputado antes, e o bispo aproveitou essa experiência. Só que antes eu já trabalhava com o pastor Análio, ajudava nos aluguéis da igreja, na engenharia. Então eu já estava sempre envolvido com os pastores, porque eu já era pastor, já tinha sido pastor, então eu conhecia tudo lá dentro. Aí o bispo Miguel, logo o pastor Análio saiu, foi embora, veio o pastor Isaac para tomar conta da engenharia e tomar conta da TV. Porém, o pastor Isaac não gostava do Miguel Ângelo, e ele queria também tomar o lugar dele. O que ele fez? Ele sabia que o bispo Miguel Ângelo tinha tido um problema com o bispo Romualdo. Por quê? Porque ele teve um problema em Goiás, né? E ele foi tirado, a igreja não o apoiou mais como candidato a deputado nas próximas eleições. Ele foi deputado por um mandato, depois não foi mais. Quando o pastor Isaac soube do problema que ele tinha tido com o bispo Romualdo, ele mandou um e-mail para o bispo Romualdo, na minha frente, falou: vou mandar um e-mail para o bispo Romualdo, que se ele souber que é o bispo, que é o Miguel Ângelo, que vai vir como candidato, vai tirar ele na hora e ele vai me lançar. Foi o que ele fez. É engraçado que o e-mail voltou muito rápido, né? Aí o bispo Célio chamou o pastor Isaac, chamou o bispo Miguel Ângelo na minha frente e falou: olha, ô Ângelo, você não vai poder vir mais, é uma ordem lá de cima, tal, você vai continuar tomando conta da rádio, então nós vamos lançar o Isaac. E me chamou e falou: Rafael, você vai ajudar o Isaac do mesmo jeito que você estava usando aí, ajudando o Miguel Ângelo. Então eu trouxe, veio comigo, né, a Vanusa, depois veio comigo o Sr. Francisco, que é o empresário, e nós começamos ali a trabalhar todo o projeto, desde 2010 até 2012. A minha filha, bispo, ela nasceu nesse período, né, de 2010 até 2012. Aliás, a minha filha nasceu em abril, e em junho abriu o comitê do PRB. Então a minha filha ainda recém-nascida, a minha esposa, a gente pegava ela, levava para o comitê, a gente estava desempregado, sem emprego, nós não tínhamos o que comer, e nós íamos todos os dias para o PRB, e ali a gente tinha que fazer um trabalho político. Nós entrávamos 9 horas da manhã, às vezes 8 horas da manhã, e saímos todo dia às 10, 11 horas da manhã. Aí, mas você chegou a trabalhar em algum gabinete do PRB, de algum político? Então, eu trabalhei no gabinete do pastor Isaac Cruz, né? Porque assim que nós fizemos aí a campanha dele, foi uma campanha muito bem feita, ele foi eleito. Ele conseguiu vários empresários para apoiar na campanha dele. Então ele conseguiu aí o dono da engenharia Chama, ele conseguiu aí o dono da loja de carro, que é MR, ele conseguiu aí também o dono da elétrica Lúcio, que conseguiu também, que investiu nele. Ele conseguiu outros empresários, por exemplo, o dono, né, de uma loja de fotografia, né, ele também conseguiu outros doadores, por exemplo, dentro da igreja Gorete, que era dono também de uma empresa que loca aparelhos para construção, então ela loca em andame, esse tipo de coisa, então ela também fez doações para ele. E ele conseguiu tudo isso lá conosco, lá. Então ele conseguiu doações para a campanha dele, e essas doações eram tudo membros da igreja. Então os empresários, membros da igreja, doavam esse dinheiro.
Na época, eu achava que esse dinheiro estava sendo todo declarado. Só que depois, mais para frente, comecei a perceber que se tratava de um caixa 2 e não de um dinheiro propriamente dito declarado. Bom, você então apresentou uma denúncia, você apresentou esses documentos ao Ministério Público Federal em Uberlândia. Exatamente. O que você apresentou lá em Uberlândia, no Ministério Público? Eu procurei o Ministério Público, bispo, é a primeira vez, para falar sobre um esquema de nota fria. Quer dizer, diga também de passagem, Rafael, para as pessoas entenderem, que antes de você procurar o Ministério Público Federal de Uberlândia para apresentar essas denúncias, você procurou a cúpula do PRB, também você apresentou isso ao bispo lá em Belo Horizonte. Exatamente, eu procurei a direção da igreja aqui, na época, que era o bispo Marcos Silva, e também fui em Belo Horizonte, procurei o bispo Gilberto Abramo. Então, tanto a direção da igreja em Uberlândia, como a direção, na época em Belo Horizonte, inclusive eu queria falar com o bispo responsável do estado na época, não consegui falar com ele, foi me apresentado o Gilberto Abramo, eu coloquei os fatos. Eu quis primeiro deixar para a igreja resolver, porém não houve interesse da igreja em resolver. Mas por que não... Bom, que existe uma ligação Record, PRB e Igreja Universal, isso ninguém pode negar. Mas por que você acha que eles não tomaram nenhuma providência diante de denúncias que são comprovadas? Bispo, eles têm uma ligação direta com o partido, O pastor, que é candidato, que inclusive é vereador, foi reeleito agora, ele é pastor da igreja. Se eles fosse tomar alguma decisão com referente ao candidato, eles estariam confessando um crime. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, foi se isentar de culpa. Então, eles quiseram abafar o caso. Então, eles simplesmente ignoraram. Porque se eles não expulsassem o pastor e tirassem ele fora, eles simplesmente iriam dizer, realmente, o que o Rafael falou, ele tem razão. Na verdade, o que eles estão tentando fazer é tentando o quê? Mostrar para os membros da igreja e para as pessoas que frequentam a igreja que, na verdade, eu estou endemoniado, que eu estou inventando história, e não é história, está aqui os documentos, e que eu que estou inventando mentira. Esse aqui é o protocolo do processo lá no Ministério Público, que foi protocolado no dia 20... Foi no dia 26 e dia 29. 26 do 9 de 2016 e no dia 29 do 9 também, né? Exato. Do dia 16. Processo número 201602314. Né? E esse aqui é outro processo? Esse São dois? São dois. Né? São referentes aqui. O número de um é... O protocolo que eu entreguei, essa documentação, esse aqui é o nome do processo. Agora eu tenho outro também, a verdade é o seguinte, esse aqui é o nome do protocolo da documentação que foi entregue. Ah, tá. Tem um outro também que eu entreguei em julho, tá? Que não está aqui o número dele. Eu entreguei 3 documentações, 3 reclamações contra esse vereador. E quais são as acusações que o Ministério Público... Inclusive parece que já está na Polícia Federal, né? Foi aberto um inquérito policial, eles estão investigando. Primeira reclamação que eu tive, eu descobri que havia aí um esquema de nota fria. Então vamos fazer o seguinte, já tem aí o quê? 14 minutos? 14. Então vamos a mais um intervalo e voltamos aqui já falando do que se trata. São 3 denúncias então. 3 denúncias. Já retornamos. Vamos em frente.